Maravilha, maravilha! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é um dia especial para muitas pessoas. Hoje é um dia que a maioria de nós busca a presença, aquela presença mais profunda, aquela presença mais em paz, com alegria, com amor, com dedicação. E como eu coloquei no título dessa live, o despertar é o que falta. O que é o despertar, né? A maioria sabe o que é o despertar. Quando eu falo despertar, eu falo de espiritualidade, eu não falo de humanidade. A humanidade precisa despertar de maneira espiritual, que é o que falta realmente, para que todos possam viver aí em harmonia, em plenitude, em alegria. Quando a gente fala no despertar da consciência e consciência individual, nós acabamos muitas vezes por entrar em processos que não é realmente um despertar, mas como muitas pessoas acabam falando que a gente acaba acreditando. Então, todo esse despertar, quando a gente consegue perceber algo, é sempre um algo a mais daquilo que antes a gente não via. Quando a gente tem um real, uma real despertar, como vários mestres falam, Cristo falou, tem outros também, Buda, quem mais? Os contemporâneos, Hélio Couto, Eckhart Tolle, o famoso, para quem conhece, Joel Goldsmith, e tem vários outros aí que a gente acompanha e percebe que essas pessoas elas despertaram realmente, já estão iluminadas. E para quem busca essa espiritualidade mais profunda, muitas vezes nós, quando eu falo nós como um todo, a gente não consegue realmente esse despertar. A gente acaba ficando muitas vezes com aquilo que eu falo, a prosperidade do ter, que é uma coisa muito mais egóica do que uma coisa da essência, algo da essência. E tá tudo certo, não tem como eu falo e o que realmente não tem um certo, não tem um errado, não tem nada disso. O que acontece quanto mais a gente busca essa espiritualidade para aumentar a vibração, mais profundamente a gente deve entrar em nós mesmos, adquirir o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, como eu sempre falo, é o conhecimento de si mesmo, é o conhecimento de Deus interno, do Cristo interno, é o conhecimento dessa essência mais profunda. Quando eu falo em despertar, eu falo sobre olhar a floresta e não a árvore. Eu falo no despertar de nós termos uma outra visão do mundo e não o que a maioria fala. Existem várias pessoas que falam sobre isso e que nos ensinam a buscar isso mais profundamente, que nos mostram realmente o caminho. Mas como Morpheus falou para Neo, eu posso te mostrar o caminho, mas só você pode percorrer o caminho. E é aí que muitos de nós ficamos, literalmente ficamos pelo caminho. Porque nós às vezes não entendemos como funciona essa questão do despertar. Existem alguns despertares, como o despertar humano, por exemplo. Despertar humano é quando a gente faz algo aparentemente, vamos colocar assim, negativo, e depois a gente percebe que aquilo não é legal de fazer, então a gente para de fazer aquilo. Então, não existe um certo e um errado, existe apenas a consequência das atitudes que você tem em relação àquilo que você praticava.
aquilo que eu praticava, que nós praticamos. Então eu percebo que aquilo me traz uma desarmonia entre eu e o eu que eu sou. Nós não estamos em congruência. Então o que eu inferior quer, o meu eu que eu sou fala para me fazer outra coisa. E quando isso está em desequilíbrio, eu tenho as desarmonias na nossa vida. Eu tenho as desarmonias que nos afetam, porque somente nós, tudo que plantares, vocês vão colher. Então, tudo que eu planto, eu colho. O meu eu mais inferior. Então, quando eu busco as coisas da essência, isso se torna mais leve para mim. Então, quanto mais a minha vibração aumenta, mais eu preciso me aprofundar no meu ser, no ser que eu sou. Então esse despertar, ele está vindo com toda a força aí para muitas pessoas. Existem muitas e muitas pessoas já falando sobre isso. Então, e eu sou mais uma pessoa que está falando, né, sobre essa questão. A expansão da consciência, o adquirir o autoconhecimento, a expansão da consciência, é como se fosse... hoje eu até estava falando que todas as pessoas têm uma visão de mundo, né? Uns têm uma visão de uma forma, outros têm uma outra visão. E quando você tem um despertar, você consegue ver a melhor maneira, a ação mais perfeita naquele momento. Quanto mais você aumenta a vibração, expande a consciência, vai despertando, você vai começando a ter visões diferentes sobre o mesmo objetivo, sobre o mesmo plano, sobre o que está acontecendo. Então, imagine, uma pessoa está fazendo algo, por exemplo, né, eu tenho um cliente que ele é eletricista. Um dia eu falei isso para ele. Qual é a diferença? Né? A diferença, eu falei para ele, olha, quando tu arruma um motor, né, porque ele é eletricista de motores numa multinacional, quando tu arruma um motor, tu sabe aonde fazer a emenda, tudo certinho, tu deixa bonitinho, tá. Mas se chega uma outra pessoa, né, um outro eletricista, que tu vai acompanhar ele, que ele está chegando agora na empresa, e tu vai acompanhar ele, tu percebe que ele faz ali uma emenda, que é uma, como se fala no cotidiano, uma gambiarra, tu já vai ter uma outra visão sobre o mesmo ponto. Ele está fazendo uma gambiarra, mas tu, como tem uma consciência mais elevada, sabe que aquilo ali não é algo mais perfeito de se estar fazendo. É algo que, ok, pode ser, mas existe algo mais perfeito que aquilo. É fazer uma emenda muito mais elaborada, muito mais detalhada e deixar o mais perfeito possível. Então essa é a visão, vamos colocar dessa forma, o despertar de consciência. Você começa a ver de uma outra forma e cada vez melhor. Então enquanto aquela pessoa vê aquela emenda, né, do motor de uma forma que dá resultado, ok, mas ele olha de uma outra forma e que a visão dele dá um resultado mais excelente ainda. E que é ali que é interessante. Então, geralmente, quando a gente vai falar com alguma pessoa, olha, essa visão aqui talvez é mais interessante. Aí a pessoa já tem a crença dela, já tem o dogma. E ela diz, não, mas é assim, é assado. Tudo bem, vamos para frente. Né? Por quê? Porque é um caminho só, é um objetivo só com vários caminhos a ser seguidos. Porque nós estamos, espiritualmente falando, em evolução. Né? A nossa evolução é essa, de alcançar o máximo do nosso potencial, que o nosso potencial é a nossa essência pura e divina, operando e, né, agindo nesse planeta, nesse mundo, ajudando outras pessoas a crescerem, a evoluírem de várias formas. Então tem pessoas que já estão mais despertas, ajudam na área mais financeira, a outra ajuda na área mais emocional, o outro ajuda na área mental, outra ajuda na área mais do ser. Enfim, todos estão ajudando. E todos estão, de uma certa forma, contribuindo para que todos cheguem ao mesmo
e único objetivo. Então o despertar é muito interessante. Inclusive, quando a gente começa a despertar, a gente começa a colocar muitas coisas em prática. E uma das coisas que eu coloquei em prática há pouco tempo foi a criação de um livro. Eu criei um livro, né, com a ajuda da espiritualidade, claro. E eu, como é que eu posso falar? Eu publiquei ele de maneira independente. Então, o livro até foi ontem que ele chegou, um livro físico, bem interessante. Eu acho que eu já falei aqui do livro O Encontro com a Sua Essência. Então eu tenho agora o livro físico, só estou ajeitando alguns detalhes para colocar de forma mais prática, vamos colocar assim, né? E quem quiser, né, quem quiser adquirir o PDF, eu tenho na plataforma, na plataforma R$35. E também tem bônus, né, que eu coloco lá para quem quiser o livro por R$35, mais o treinamento práticas de poder, práticas espirituais de poder, 10 ferramentas de mentoring para aplicação pessoal, também tem a mentoria express, também tem o grupo no WhatsApp, tudo isso por R$35. Você adquire lá, o PDF tem tudo isso. E eu, como eu falei, eu publiquei, né? A palavra não sai, mas eu publiquei o livro, né? Eu publiquei o livro, agora ele está em... É um livro físico, eu acho que esse aqui eu acho que você não vai conseguir ver. Então, esse aqui é o livro, tá? O Encontro com a Sua Essência. Então é um livro físico, ó, pode ver, tá? Já está publicado, graças a Deus. E todos aqueles que me ajudaram, tanto pessoas, né, pessoas amigos, pessoas, e também a espiritualidade aí que me deu toda a inspiração, né, para colocar isso aqui em prática. Tá? Ó, então quando você começa a, vamos colocar dessa forma, né, a despertar realmente, você começa a praticar as coisas, você começa a agir mais e mais, né, você começa a fazer. Por mais que eu já faço, né, vamos colocar dessa forma, nos bastidores, mas agora as portas estão se abrindo. Então é assim que a gente deve fazer. Quanto mais a gente cresce vibracionalmente falando, mais a gente se aprofunda no ser e mais portas elas se abrem de acordo com aquilo que você foi, né, que você se inspirou a fazer. Então, sempre vou falar, busque o despertar da consciência individual, o despertar da consciência, né, o despertar espiritual, o expandir a consciência, o autoconhecimento, tudo isso vai te ajudar sim em todas as áreas da vida, porque eu acredito que somente o despertar espiritual ele vai te dar todas as áreas da vida, vai trazer muito mais de forma perfeita, vamos colocar assim. Perfeito em que sentido? Você vai se sentir mais leve diante das coisas que estão, né, que estão ali. Então você consegue agir de uma forma mais tranquila, tá? Então essa foi uma live aí rápida, né, mas que tem aí alguma coisa para você refletir, para você entender. Deixa um comentário aqui abaixo. Se você estiver no YouTube, deixa um comentário aqui abaixo, deixa aí, né, inscreva-se no canal para que eu possa fazer mais vídeos. Deixa aí o seu joinha. Coloque em prática tudo aquilo que você tem em mente. Coloque em prática. Deixa o seu comentário aí, algum tema que você gostaria que eu falasse. Eu também tenho as mentorias, né? A mentoria em Despertar no Digital. Se você gosta do marketing digital, também você pode estar me fazendo alguma pergunta, alguma coisa relacionada ao despertar da consciência. Faça a sua pergunta e eu vou te responder. Tudo bem? Então, um forte abraço e eu te vejo na próxima live.